Oi, gente! Hoje a nossa conversa vai ser sobre o amor. A gente vai ver como essa postura tem muito mais a ver com a sociedade do que a gente imagina. E para embasar esse raciocínio, eu vou começar com o mote que está aqui nesse livrinho da Bell Hooks, chamado Tudo sobre o Amor, e a partir dele exemplificar com obras da literatura. Eu espero que vocês gostem dessa experiência e que principalmente consigam levá-la para as posturas que a gente costura no nosso cotidiano. Aqui a Bell Hooks traz como ideia central que não é possível existir o amor sem justiça. Olha só que ideia interessante. O amor não pode ser praticado em ambientes de abuso, em ambientes de desigualdade. Simplesmente entendendo que o amor, ao contrário do que as propagandas de hoje nos deseducam, não é uma experiência que as pessoas deveriam resolver tão somente no âmbito individual. A expressão do amor é uma responsabilidade social. E a gente não está acostumado a enxergar essa experiência por essa lente, porque a sociedade, nas suas decisões, se isenta daquilo que deveria ser uma proteção a cada um de nós. A isenção dessa estrutura faz com que cada vez menos a gente se sinta amparado por algo que é básico num contexto de construção saudável das relações e dos direitos humanos. A dificuldade de compreender esse esquema de ações e reações é ainda maior porque a noção de amor que nós temos em grande parte vem do que a gente experienciou na nossa família, que foi educada geração em geração para pensar que o amor não era um lugar de diálogo, um lugar de respeito ao espaço do outro, um lugar de discordância. Amar é agradar, abaixar a cabeça, entender que o outro sabe o que é melhor para você, independentemente do que você também aprendeu a sentir uma relação colaborativa. Nós viemos de uma definição de amor. Quando a gente repensa essa definição, é como se nós não estivéssemos sendo leais à nossa experiência primeira com esse sentimento, que é o ambiente familiar. Isso afasta muita gente de uma postura no sentido de desconstrução, olhar para aquilo que passou e ressignificar pensando em novas estratégias de existência. Outro ponto muito interessante que a Bell Hooks nos provoca é que a sociedade ocidental colocou o amor como uma maneira de não raciocinar sobre as suas ações. Quem ama não pensa, exagera, se excede, vai por impulso. Tudo isso camufla um conjunto de atitudes que na prática são disfuncionais, não trazem resultados acolhedores para a nossa identidade. E aqui ela rebate essa perspectiva, mostrando que colocar o amor num lugar de irracionalidade garante que uma série de poderes se mantenha nas nossas relações. Atos que não são saudáveis são reinterpretados como gestos amorosos, porque o amor está nesse lugar do exagero impensado. E para a gente pensar mais ainda nas contradições desses estereótipos, ao mesmo tempo em que o amor vai ser colocado nessa oposição à razão, o homem é colocado na oposição com a emoção, como se as mulheres fossem a fonte desse desequilíbrio. As mulheres é que são passionais. Os homens, em contrapartida, têm um raciocínio mais seco, mais objetivo. Só que isso é muito contraditório, porque quando a gente vai pensar na literatura, o cânone dos romances românticos foi construído, lapidado por homens. Como é que esses homens, que são de maneira inata, ou seja, eles nascem com essa racionalidade, foram aqueles que tiveram autoridade para estereotipar o amor a partir dessa emoção exagerada? Aí a gente percebe que é uma narrativa de poder.
Quando convém, a mulher é que é desequilibrada. E quando convém, é o homem que vai ser uma autoridade para dizer como as pessoas devem se relacionar, como elas devem falar, quais sentimentos elas devem defender, como devem se comportar. Tem diversos exemplos na literatura em que todas essas demonstrações são reforçadas. A gente cresceu sendo também modelado para reproduzir essas imagens que se tornaram referência de como a gente deve se relacionar com o outro. Só para exemplificar um instrumento de poder a partir dessas imagens. O homem é comumente caracterizado como aquele que mente para sua esposa, seja por conta da traição, seja por conta dos amigos, do lazer. Em contrapartida, a mulher também aparece dissimulando nas relações. Enquanto o homem mente para enganar a mulher e garantir essa perspectiva de que tem poder sobre um ser frágil, a mulher é instigada a mentir num relacionamento para fingir que não tem poder, para que esse homem não seja confrontado numa rivalidade que a sociedade estimula que a gente tenha, para que ela continue sendo amada num lugar de fraqueza. Se ela se sobressair, ela não vai mais conseguir ser desejada por esse homem que entendeu que o amor está dentro dessa desigualdade. Porém, voltando aqui para Bell Hooks, é possível existir amor em ambientes de injustiça? Não. Então, isso não é amor, isso é dominação. Isso é uma forma de fazer com que as pessoas anulem as suas identidades, anulem as suas formas de manifestação próprias para que elas estejam alinhadas a uma fórmula de insucesso. Afinal de contas, a ameaça à saúde mental já é um dado em si mesmo para mostrar que esse modelo de vida está machucando as pessoas. Se de um lado uma pessoa está mentindo para ter poder e a outra está mentindo para esconder o poder, quem de fato está se conectando com esse outro? Nós estamos partilhando vazios, nós estamos partilhando personagens, invólucros, e a gente deixa essas cascas num ambiente doméstico e vai existir no espaço de uma luz apagada, que é quando o suspiro pode acontecer e essa pessoa já livre da sua encenação só tem um mínimo instante de vida própria. Agora imaginem, cada uma dessas pessoas partilhando apenas esses papéis, saindo na rua, chegando nos seus trabalhos, dialogando, ouvindo o outro. Como é que a gente constrói uma sociedade feita de pessoas ausentes de si mesmas? Por que as falas permanecem sendo tão agressivas? Por que os preconceitos seguem sendo tão ácidos? Porque as pessoas estão vivendo vidas que só entregam a superfície. Não tem como se criar um cenário de empatia, sendo que eu não sei o que é me conectar com o outro, nem no meu nível de intimidade. Que dirá com o outro que está vibrando numa diferença social? Percebam que falar sobre amor é falar sobre transformação. Aquilo que a gente é com as pessoas que a gente se relaciona, no grau mais entregue dos nossos sentimentos, faz com que a gente olhe numa escala social para a necessidade de que as pessoas tenham a mesma oportunidade de viver exigência na qualidade das suas vidas. Enquanto as relações amorosas permanecerem sendo feridas cada vez maiores, as pessoas não têm como lutar pensando em um futuro coletivo. A individualidade delas não foi protegida. Não há uma compreensão do que possa ser um direito, uma vez que a agressão acontece dentro das suas falas mais cotidianas. E aí a gente entende por que a Bell Hooks afirma aqui que o desamor é muito eficiente para a manutenção da forma como a gente vive hoje. Pessoas que estão sendo retiradas de si mesmas,
convencidas de que viver é pegar esses caquinhos que quebraram tantas vezes no chão. São pessoas que vão buscar, por exemplo, no consumismo, uma forma básica, instantânea e restrita de prazer. A gente deixa as pessoas menos capazes de discernir o que é o profundo. O desespero para se sentir feliz, visível, compreendido é tão grande que o consumismo vem como uma pílula urgente de vida. E aí esse sistema permanece sendo abastecido. Uma vez que te envergonham de quem você é e te colocam num lugar em que a sua vida não é interessante pelas suas minúcias, a ausência de partilha faz com que você fique isolada, ilhada. Aquilo que você sente não tem conexão com o outro. A gente recorre a essas anestesias que a sociedade tão ardilosamente vende como solução. Tem um trechinho aqui que ela inclusive afirma, e eu até grifei de laranja, assim. Essa sequência de cenas da nossa vida faz com que a gente cada vez mais busque apenas satisfação no âmbito individual, ao invés de lutar por justiça no cenário público. Entendem como falar sobre amor é falar sobre reinvenção política? Isso é Bell Hooks. Vamos ver como que a gente pode aplicar essa estrutura mental de conceitos e tudo mais em obras da literatura. Queria partir desse livrinho aqui, Casa Velha, do Machado de Assis. É uma novelinha super interessante que eu recomendo muito a leitura. O livro começa aqui na edição da LPM. Tudo isso aqui é extra sobre o século XIX, é uma edição bem legal e é bem curtinho, como vocês podem ver. Aqui no final ainda tem um texto de apoio. Nós temos um interesse passional entre um cara que tem grana e uma mulher que vive como agregada nessa casa de uma família de classe social alta. E a mãe desse cara faz de tudo para que eles não fiquem juntos, porque é uma forma de mancha o filho dela se casar com uma mulher que não tem dinheiro. Só que depois que eles driblam todas essas estratégias que essa mulher vai fazer para separá-los, quem não quer ficar com esse cara é a menina que está num lugar social mais baixo. E por que ela diz não? Há uma impossibilidade de existir amor, uma vez que existe essa hierarquia tão defendida e tão estereotipada acerca das classes sociais diferentes. Ela vai simbolizar um princípio de consciência sobre como é que existe amor num espaço de desigualdade e de injustiça. É óbvio que poderia existir amor com pessoas que vêm de contextos sociais diferentes. Entretanto, a impossibilidade do amor está na manutenção da violência que representa o preconceito. E é essa dinâmica que desumaniza o afeto. Aí a gente pensa, a partir de Bell Hooks, que o amor é a potencialização da nossa subjetividade. Quando a gente está num ambiente que nos protege e que nos emancipa, a gente consegue trazer aquilo que está na maior sensibilidade para fora. E esse não dado aqui pela Lalau, que é essa personagem, traz uma reflexão sobre o espaço seguro para a nossa subjetividade. O reconhecimento de que há um afastamento entre as pessoas pela manutenção da estrutura de poder que conhecemos. Outro livrinho que vai mostrar isso de um jeito que me tocou demais, gente, eu até comentei lá no Instagram que eu terminei de ler esse livro, Lutas e Metamorfoses de uma Mulher, desse escritor francês. Aqui, essa mesma ideia aparece quando o filho olha para a mãe e enxerga que ela está vivendo uma realidade de violência com o padrasto. Ele cresce numa casa em que essa mãe está completamente submetida ao seu esvaziamento, para que ela possa ser vista e não amada, né? Porque ela não está sendo amada por este homem. Ela está só servindo o estereótipo que ele entende que seja o papel da mulher que fica com ele. E esse filho começa a criar uma espécie de distanciamento da própria mãe, porque ele não consegue se relacionar com ela, vendo que a mãe está nesse lugar. Não está existindo amor entre a mãe
e o padrasto e não está existindo amor entre a mãe e o filho, no sentido que nós estamos conversando, tá? Um amor que acontece num espaço em que há justiça. No final do livrinho, a mãe consegue sair dessa relação e eles já estão super distantes, ele acaba se afastando e a mãe liga para contar que ela conseguiu sair da situação e ela liga comemorando. É a partir desse momento que eles se reaproximam e que eles começam a viver coisas que eles nunca tinham desfrutado antes. Qual que é o ponto legal para a gente pensar na nossa conversa? Quando essa mãe passa a se defender como uma mulher que merece ser amada num lugar de justiça, ela também entrega essa possibilidade com a relação dela e o filho. Ambos vão construir juntos um novo contexto em que a justiça e a equidade de experiências são fatores indiscutíveis. É muito lindo, né? Quais são as nossas relações que estão sendo mediadas como prioridade pelo senso de justiça? É claro que muitas vezes a gente vai precisar construir isso com muito diálogo, com muitos dias difíceis. E aqui a Bell Hooks também vai comentar no livrinho dela que não é nada imediatista, está enraizado, é histórico. O óbvio é a gente significar as nossas relações afetivas pela perda de todas essas possibilidades justas. E as pessoas acabam desistindo dessa construção porque é um processo bem espinhoso mesmo, de luta política. E outro livro que eu queria muito incluir nas nossas conversas, que foi uma leitura recente, é O Processo do Franz Kafka e que faz todo sentido com o que a gente está conversando. No processo, a gente tem um homem que está sendo julgado e vai passar o livro inteiro dentro de um processo jurídico que ele não sabe o que é. Quando ele questiona as pessoas ao redor, inclusive os funcionários do tribunal, ninguém sabe por que que ele está sendo julgado. E o livro vai discutir em diferentes camadas como a forma que a justiça, como conceito, é estruturada é uma ineficiência em si mesma. Não tem como ser justo a partir de relações de poder que prescrevem o domínio. Não há nenhum nível de profundidade, porque não há justiça. Se não há justiça, não há experiência humana. A maneira como a gente vive tem como premissa desumanização. Para ser humano, é preciso que haja algum tipo de raciocínio em torno daquilo que nos conecta. O amor não é essa impulsividade ilógica. Ao contrário, o amor é uma ação, deve ser pensada pelo bem comum, para reorganizar a sociedade com base em políticas públicas que sejam coerentes entre si. Aqui há desamparo em todas as camadas de existência, porque se prescreve a desigualdade como vida. Terminamos o livro sem nenhuma resolução, porque não há resolução. Não há como pensar em alternativas a partir das ferramentas que garantem os mesmos resultados. Não tem desfecho, não tem plot twist dentro de um sistema que é historicamente feito para submeter as pessoas a uma lógica conformista de dor. A dificuldade das pessoas valorizarem os direitos humanos está atravessada pela nossa distância com a percepção de que justiça é um fator do afeto. Não é só para mim, não é só para aqueles que eu gosto, é para todos como direito social, como construção coletiva do que somos juntos. E para terminar, vou citar de novo, porque minha missão é que vocês leiam esse livrinho, Cidade de Deus, do Paulo Lins, porque aqui a gente tem um personagem que é o Buscapé e o sonho dele é ser fotógrafo. E a família dele diz, cara, não viaja, como é que você vai ser fotógrafo vivendo na periferia? Ninguém vai te dar dinheiro para isso, você vai morrer de fome, cara. Você tem que trabalhar em alguma coisa que coloque comida na mesa. É muito interessante pensar que isso também é uma relação de não amor, uma relação de desamor. A vocação também é uma conexão afetiva com quem nós somos em sociedade. E muitas pessoas não têm o direito de ser a sua própria subjetividade com aquilo que elas se identificam,
porque o ambiente em que elas estão não garante que elas existam a partir do que elas querem. Elas têm que existir para servir a fórmula que lhes foi imposta. Percebem que amor é político, como algo que se reivindica, como condição para ser e estar com o outro, consigo mesmo, de maneira justa. Aqui a gente tem vários exemplos dessas subjetividades constantemente anuladas para servir o sistema nas suas demandas e não na demanda que vem daquilo que é o nosso bem-estar. Vou terminar a nossa conversa com um trecho do livrinho Racismo Estrutural do Silvio Almeida, em que ele coloca assim: não existe nem nunca existirá respeito às diferenças em um mundo em que pessoas morrem de fome ou são assassinadas pela cor da pele. Como é que a gente pode achar que a gente entende alguma coisa de respeito no mesmo mundo em que é possível ver alguém sentindo fome? Como é que a gente pode achar que a gente sabe o que é amar? Será que os significados que a gente carrega dentro de si, de fato, nos potencializam ou nos enfraquecem dentro daquilo que a gente pode oferecer de mais precioso como sociedade? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e muito obrigada pela companhia mais uma vez.